Nós comemoramos ontem, dia 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. No ano de 1517, Martinho Lutero dava início, de forma muito simples, à Reforma Protestante que hoje chegou até nós. Eu digo muito simples porque Martinho Lutero de maneira nenhuma quis se rebelar contra a igreja. Muito pelo contrário, segundo estudiosos dizem que ele pregou aquelas teses na porta da igreja, num quadro de avisos que havia ali. E ele então pregou essas 95 teses na porta da igreja, dando início ali ao movimento protestante, que hoje nós estamos aqui hoje graças a essa liberdade que nós temos a ter a palavra de Deus nas nossas mãos. Esse texto que nós lemos aqui diz que a Bíblia ela é divinamente inspirada. Os pilares da reforma protestante: primeiro, glória somente a Deus, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente as Escrituras. Glória somente a Deus. Diz mais, fé, somente fé. Diz mais, somente a graça de Deus, somente Cristo e somente as Escrituras. Então, infelizmente, justamente na semana do nosso aniversário, nós fomos pegos aí meio que de surpresa por uma declaração, né? De um pseudo-pastor, pseudo-pregador, né? Se diz mestre aí, teólogo, outras coisas mais. E a gente foi pego aí meio de surpresa com a declaração dele, negando princípios inegociáveis do cristianismo, como a inerrância das Escrituras Sagradas. Queridos, a Bíblia não é um pouco de verdade, a Bíblia é toda a verdade. A Bíblia não contém verdade, a Bíblia é a verdade. Negando princípios inegociáveis que chegou a mim e a você por causa de sangue de mártires, pessoas que morreram além de Jesus, pessoas que morreram para que essa mensagem chegasse até nós hoje. E nós fomos pegos de surpresa com a declaração desse pastor, defendendo então uma reforma, não da igreja, mas da Bíblia. Enquanto esses pastores que estão defendendo uma reforma estiver falando da igreja, tudo bem, precisamos sempre reformar aquilo que está errado. Mas quando falamos da Bíblia, quando falamos da palavra de Deus, aí não é aceitável. Esse pastor veio confirmar o que algumas semanas atrás também o líder da igreja romana veio a público defender, né, o casamento homossexual, dizendo que há uma necessidade da igreja se reformular nos seus dogmas, nas suas tradições, liberando assim então o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esses pastores que são chamados os pregadores da nova verdade, pregadores da teologia liberal, vivem o tempo todo pelos extremos. Irmãos, eu quero dizer algo para a igreja, não sei se eu já falei para vocês isso aqui, eu quero pedir para vocês hoje, que vocês prestem muito bem atenção quando você for ouvir uma pessoa que é extremista. Esses pastores que vivem flertando com a heresia o tempo todo. Muitos desses homens vivem, as suas mensagens são o tempo todo flertando com a heresia, vivendo o tempo todo pelos extremos. Por um lado, demonstram uma santidade quase que inalcançável para nós, meros mortais. E pelo outro lado, começam a negar princípios e valores cristãos que não podem jamais ser negociados. E o interessante é que esse pastor que fez isso não é o único, tem muitos outros aí, e você identifica eles muito facilmente. Porque a mensagem desses camaradas não traz clareza, pelo contrário, traz confusão na mente das pessoas. Vou dizer de novo, a mensagem desses camaradas não traz clareza para as pessoas, traz confusão. Então, é muito fácil de nós identificarmos esses
que se dizem os pregadores da teologia liberal, da reforma, porque eles estão o tempo todo trazendo confusão, pregam uma mensagem sem destino certo, apenas que deixam os ouvintes confusos. E todo o objetivo deles, realmente, o que é mais perigoso, não é alcançar os perdidos. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, preste atenção, crente. O objetivo desses pastores, desse movimento que se levanta no Brasil e até fora do Brasil, não é alcançar os perdidos, aqueles que estão presos nos vícios, aqueles que estão perdidos na prostituição, no adultério, nos vícios, não. O objetivo desses pastores é pregar para a igreja. Segundo eles querem tirar uma igreja de dentro da igreja. Eles querem tirar os santos, eles querem separar o trigo do joio, eles querem separar o santo do profano, eles querem separar os nércios daqueles que são, segundo a parábola de Jesus, atentos. E esse é o papel de Jesus, irmãos. Esse nunca será o papel de um teólogo, de um ministro da palavra de Deus. O meu papel aqui é pregar a palavra em verdade para você. Porque quem vai separar o trigo do joio não sou eu, é Jesus na sua vinda. Esses pregadores se colocam como juízes da palavra de Deus. Começam então a julgar tudo aquilo que julgam está errado na palavra, ou melhor, na igreja. E agora até mesmo dizendo aí na palavra de Deus, Querem separar então o certo do errado, fazendo assim a função que só pertence a Jesus. O papel do pregador é expor a verdade para a igreja. Quem vai separar quem é, quem não é Jesus, na sua vinda. Quem vai separar o santo dos profanos, o trigo do joio, os prudentes dos nércios, é o dono da igreja, quando ele se manifestar nas nuvens. Então, a pregação deles é contra o diabo? Não, é contra a igreja. Eu vejo tantos desses pastores atacando a igreja como se a igreja fosse o diabo. Mais do que atacar a igreja, você vê que alguns deles começam a atacar pessoas, citando o nome de pessoas. A luta, irmão, deixou de ser por defender uma ideia e passam a atacar instituição e pessoas. Eu creio que Jesus Cristo vai salvar a gente da Filadélfia, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Universal, da Mundial, e por que não dizer até mesmo os católicos, não sei. Eu não estou aqui para julgar. O que eu sei, meu irmão, é que nós devemos pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, como disse Paulo. O objetivo desses camaradas então é causar uma revolta no coração dos cristãos contra as suas denominações. E hoje você vê que aumenta o número de pessoas que são a classe dos chamados desigrejados. Preste atenção. Segundo o IBGE, esse dado já é bem antigo, não é da agora, diz que já são mais de 4 milhões de pessoas desigrejadas, que são aquelas pessoas que se julgam crentes, salvas, que se julgam estar em Deus, mas elas não frequentam igreja nenhuma, não tomam santa ceia, não tem comunhão com o corpo de Cristo, mas diz que são salvas. Sabe por quê? Porque criou na mente delas uma confusão. E agora, ao invés de estar lutando contra o diabo, eles estão lutando contra uma denominação, lutando contra a instituição igreja. Eu quero falar para você nessa noite, entenda isso. A instituição igreja, ela é legítima, ela nunca foi legítima. Quem criou a religião foi o próprio Deus, irmãos. Quando ele deu ali aquela série de normativas para o povo de Israel, quando eles estavam no deserto. A religião não é algo maligno, como a gente às vezes expressa de forma até pejorativa, porque os religiosos, aqueles que vivem apenas a religião, sim, mas a religião ela serve para quê? As instituições religiosas servem para quê? Para trazer organização. A Bíblia diz que num único dia Pedro ganhou mais de 3.000 almas para Jesus. Então Paulo vem depois organizando a igreja, colocando as coisas no lugar. Paulo ia nas igrejas, visitar as igrejas, e ele percebia que os irmãos não sabiam cultuar a Deus.
era confusão, era culto que tinha apenas línguas estranhas, era culto que a manifestação dos dons era uma bagunça, era a forma deles cultuar a Deus era uma bagunça, e a Bíblia diz que Paulo então veio organizar a igreja. Irmãos, a instituição Batista Filadélfia, ela serve para organizar a igreja, para trazer normas e organizar e nos manter juntos. Porque lugar nenhum que não tenha organização permanece. Nós não somos salvos pela Batista Filadélfia, mas a Filadélfia é usada para trazer organização para nós como igreja, como povo de Deus. Nunca olhe para a igreja com esse olhar de que a igreja é um sistema, como eles dizem. Eles pregam, esses pastores começam a chamar a igreja de sistema. Eu quero perguntar aqui, quantos de vocês que estão aqui hoje, que alguém obrigou você a levantar a sua mão e aceitar Jesus? Quantos que estão aqui hoje, que entregam o seu dízimo ou sua oferta forçada aqui na frente? Tem alguém? Quantos que estão aqui hoje, nessa noite, que estão aqui ou fazem qualquer coisa pela igreja à força, porque o pastor forçou? Tem alguém? Você está aqui porque você sabe que aqui é o lugar que nós nos reunimos. Aliás, o próprio Deus nos deu esse lugar. Então a instituição que é tão combatida por esses não é o problema. O problema é o pecado do nosso coração. O problema é a maldade do nosso coração. Essas pessoas que se dizem frustradas com a igreja, né? Tem um aí recente que pregava em várias igrejas no Brasil, inclusive pregou na Filadélfia, lá em Brasília. E hoje ele vive atacando as igrejas, pregando, citando nome de pessoas, citando nome de denominações, falando pessoas que são frustradas. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. O problema de existir coisas erradas na igreja não é de hoje. A gente não pode se frustrar com isso, porque a igreja é feita de gente, e gente peca, e gente erra. Se você se frustrar com isso, você nunca vai conhecer o céu, porque nós precisamos aprender que a igreja é como uma arca. Ali os animais faziam suas sujeiras, fedia, mas ali era o lugar de Deus, era o lugar que Deus havia salvado eles, era o lugar que Deus estava guardando eles do dilúvio. Nós estamos nesse lugar, irmãos, aqui tem tanta coisa errada. Por quê? Porque aqui tem gente. E esses pastores, segundo eles, dizem que se frustraram com os bastidores da igreja. Irmãos, o pastor, se ele não estiver preparado para ouvir a podridão das pessoas, ele se frustra no primeiro mês de ministério. Porque nós estamos aqui para isso, é para ouvir a confissão das pessoas, é para que elas cheguem na gente e digam: pastor, olha, eu fiz algo feio. E nós temos que saber ouvir, guardar para nós, não falar aquilo para ninguém e não se frustrar com as pessoas. Então, esses que hoje estão pregando contra a igreja, estão tentando denegrir a imagem da igreja. Começaram defendendo uma reforma da igreja e agora estão defendendo a reforma da Bíblia. Eu ainda fico com as palavras de Pedro, quando ele disse: para quem iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras da vida eterna? Sair da igreja para onde? Sair da igreja para quem? O que eles pregam é que você deve deixar o sistema religioso, sabe? Com isso, eu não estou aqui condicionando a presença de Jesus a uma igreja, não. Mas foi o próprio Jesus que disse, irmãos, lá em Mateus 16, 18, ele disse: edificarei a minha igreja. Quem edificou foi ele, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A Bíblia diz que Pedro ganha 3.000 almas em uma única pregação, e a Bíblia diz que então no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aquele povo que foi ganho para Jesus, a Bíblia diz que eles perseveravam ali no templo, perseveravam se reunindo, perseveravam na doutrina que eles receberam dos apóstolos, eles perseveravam na comunhão.
A comunhão é importantíssima para a nossa vida cristã. Eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão, a Santa Ceia. Eles perseveravam mais nas orações. A palavra diz na carta aos Hebreus: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, tanto mais agora que nós estamos vendo que se aproxima aquele dia. Nós nos reunirmos nesse lugar é importante para a nossa fé. Paulo vai dizer: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Queridos, o que eles não dizem para a igreja, para as pessoas, é que se você sair da igreja, você vai se esfriar. O que eles não dizem para você é que se você deixar a sua igreja, você vai terminar se esfriando na fé, porque vindo aqui todo dia, recebendo uma palavra, uma oração, vez em quando a gente está aí se pegando frio, morno. Quanto mais se você ficar na sua casa, #fique em casa para sempre agora. Essa é a mensagem destes. Abandone o sistema religioso, é assim que ele chama a igreja. O convívio das pessoas que têm a mesma fé que a gente, irmãos, nos faz crescer. A Bíblia diz que assim como ferro afia o ferro, assim o homem afia também o homem. Nós estamos aqui juntos, permanecemos juntos nesse lugar. Assim as nossas experiências vão nos fazendo crescer juntos nesse lugar. Quando um cai, o outro levanta. Quando um está fraco, o outro então ajuda. Então são cegos querendo tornar-se guias, e muitos seguem esses tais pseudos mestres e pastores. Então, para agradar um grupo de pessoas, para inseri-los no corpo de Cristo, sem que eles abram mão, dos seus pecados, vamos atualizar a Bíblia. Vou dizer de novo. Então, para que nós possamos inserir um grupo de pessoas que estão ficando exclusos por não querer abrir mão do pecado, vamos então atualizar a Bíblia. Ou seja, vamos adequar a Bíblia para que essa pessoa possa então ter acesso. Vamos adequar a palavra de Deus a ela, a essa pessoa. Não é mais a Bíblia que transforma o homem, é o homem que transforma a Bíblia. É esse o tempo que estamos vivendo, irmãos. As pessoas não querem mais deixar o Espírito Santo moldar, irmãos, moldar as suas vidas. Mas Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se você quer servir ou seguir a Jesus, ele disse: negue-se a si mesmo. Então, queremos atualizar a Bíblia para salvar a vida das pessoas nesse mundo. É o que eles estão querendo fazer. Jesus disse que aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas a palavra não mudou. Negar-se a si mesmo permanece sendo uma condição para aqueles que querem seguir Jesus. A palavra não mudou. Negar-se a si mesmo permanece sendo uma condição para aqueles que querem seguir a Jesus. A porta ainda é estreita e o caminho ainda é apertado. Aliás, sempre permanecerá assim, nunca mudará. Mas a Bíblia não precisa ser atualizada. Nós temos um livro na nossa mão que fala do passado, do presente e do futuro. Como disse Billy Graham, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã cedo. Como disse Lutero, a Bíblia não é antiga e nem é moderna. A Bíblia é eterna. Como disse Leonard Ravenhill, ele disse que as únicas pessoas que querem mudar a Bíblia são aqueles que não se deixaram ser mudados por ela. Se nós estamos querendo mudar a Bíblia, é porque nós então não fomos transformados ou não nos deixamos ser transformados. A proposta não é mais transformai-vos pela renovação da vossa mente. A proposta desses pregadores não é mais transforme a sua vida pela renovação da palavra que você escutou.
A proposta não é mais essa, mas adeque a palavra à sua vida. Diga misericórdia. Irmãos, se existe alguém que poderia atualizar a Bíblia, esse alguém era Jesus. E ele não fez isso. A Bíblia diz que nem Jesus teve tal ousadia. Antes se submeteu à sua própria palavra para cumprir. Toda a vida de Jesus você vai ver uma expressão. E foi assim para que se cumprisse a palavra de Deus. E foi assim para que se cumprisse a palavra de Deus. Jesus nasceu de uma virgem para que se cumprisse a... Jesus foi morar no Egito para que se cumprisse a... Tudo o que Jesus fez era para que se cumprisse a palavra que havia sido liberada a respeito da sua vida. A Bíblia não precisa ser atualizada. O próprio Jesus foi quem disse: não pense que eu vim revogar a lei. Eu não vim revogar, eu vim cumprir a lei. A Bíblia diz, irmãos, que nesse mesmo texto ele diz o seguinte: até que o céu se passe, nenhum i, nenhum tio da Bíblia será mudado. Ele disse: não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Eu não vim revogar nada, eu vim cumprir. Ele disse mais: até que os céus e a terra se passem, nenhum i ou tio passará da palavra. Jesus não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei. Jesus veio para fazer aquilo que o homem não conseguiu fazer. Ele poderia muito bem, irmãos, para se livrar da cruz: Pai, vamos atualizar a palavra. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Vamos mudar aqui esses textos, porque assim eu não preciso morrer na cruz. Mas não, a Bíblia diz que Jesus não mudou a palavra. Jesus cumpriu a palavra, se submeteu à palavra, morrendo na cruz. Então, se abrirmos um precedente, irmãos, para atualizar qualquer texto da Bíblia, se abrirmos um precedente para alterarmos qualquer texto da Bíblia, para agradar uma classe de pessoas, para inserir uma classe de pessoas, hoje pode ser que nós alteremos um texto para alcançar os gays. Amanhã mudamos outro para não condenar os idólatras. Amanhã, depois, mudamos outro para não condenar os adúlteros, e por aí vai. Porque se é para nós mudarmos a palavra ao nosso bel prazer, então não há mais sentido da palavra ser palavra, ela perdeu o sentido de palavra de Deus. O texto que nós lemos aqui diz que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Quem escreveu foi homem, pastor? Foi, não tem como ser um jumento. Mas os homens foram inspirados por Deus. Não foi um bêbado da esquina que escreveu a Bíblia. Não foi um Zé qualquer que escreveu a Bíblia. Foram homens separados por Deus, ungidos por Deus, homens que entregaram suas vidas para viver para Deus. Então, se nós abrirmos tal precedente, irmãos, a palavra de Deus perderá o seu sentido e a sua autoridade. Se não fosse a palavra de Deus no nosso meio, a perversão moral estaria hoje o dobro do que nós estamos vivendo. E eu fico pensando, se as pessoas são contra os preceitos da Bíblia, são contra a palavra de Deus, por que dão tanto valor ao que ela fala? Por que se importam tanto com o que ela fala? Por que o budismo é respeitado? Por que o Islã é respeitado? O Islã até sabe por que respeita, né, irmão? Porque se não respeitar, o chumbo pega, né? Por que respeitam o budismo, o islamismo, até mesmo os macumbeiros são respeitados? Ninguém pode falar porque é preconceito. E por que somente a mensagem da cruz é combatida? Por que somente a mensagem de Jesus é combatida? Por quê? Porque é a mensagem que prega a moral,
a transformação do homem por dentro, dos seus sentimentos carnais. É porque é aquilo que muda a nossa carnalidade, que vem contra os nossos instintos carnais. Por que eles não deixam de lado a Bíblia e vão seguir suas vidas? Todos deveriam fazer isso, mas não fazem. Por quê? Porque eles querem fazer parte de algo que não se adequam. Como não se adequam àquilo que quer fazer parte, então quer mudar aquilo que nós hoje entendemos como a palavra de Deus. Eu sei que a Constituição brasileira pode precisar de mudança, mas a Bíblia não. A Bíblia, ela é perfeita, palavra de Deus. Então, o diabo, irmãos, ele não tem interesse em ir contra a Bíblia. Poucas vezes você vai ver o diabo tentando afrontar Deus de frente. O diabo não é doido para isso. O diabo sabe, o diabo não tem interesse em ir contra a Bíblia. O interesse do diabo é em distorcer o que a Bíblia diz. Compreenda isso. O interesse do diabo é distorcer, como ele fez com Eva, a serpente fez com Eva. Eva disse: não podemos comer da fruta, porque se comermos certamente morreremos. Ele disse: não é bem assim. É porque Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão se transformarem, se tornarem semelhantes a Ele. Ou seja, ele não disse que era mentira o que Deus disse, ele apenas quis alterar o que Deus disse. E é isso que é o que temos visto nesses dias. As pessoas estão querendo então alterar. O diabo sabe, irmãos, que ninguém pode contra a verdade. A palavra de Deus diz, Paulo disse que porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Olha que texto maravilhoso. Não podemos lutar contra a verdade. A verdade deixa vestígios, irmãos. A verdade não pode ser mudada. E Jesus disse que Ele era a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Querer mudar a verdade é como querer mudar Deus. Jesus disse que Ele era a verdade. Então, querermos mudar essa verdade é como querermos mudar a Deus. E a Bíblia já disse: eu, o Senhor, não mudo. Nós não podemos jamais ter essa presunção no nosso coração de achar que um dia iremos mudar o Senhor, mudar a sua palavra. Então, Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Pai, santifica-os na verdade, orando pelos seus discípulos. E ele disse: a tua palavra é a verdade. Queridos, se a Bíblia é a verdade, por que mudar a verdade? Quem tem interesse em mudar a verdade, senão o pai da mentira? Quem tem interesse em mudar a verdade de Deus, senão aqueles que são servos do diabo, o pai da mentira? Você sabe que são esses que querem realmente mudar a verdade de Deus, como diz em Romanos capítulo 1, querem mudar a verdade de Deus em mentira. Eu te pergunto, você sabe por que o interesse de querer mudar a Bíblia? Olha a pergunta: por que querem mudar a verdade? Qual o interesse em mudar a verdade? Porque em um mundo que não há uma verdade absoluta, também não existe certo e errado. É tudo uma questão relativa. O que é verdade para mim, pode não ser para você. E é isso que o diabo quer. Trazer confusão, a anarquia na mente das pessoas. Então, nós cremos que a palavra de Deus, ela é a verdade. Ou seja, a verdade é a linha que separa o certo do errado, o santo do profano, o trigo do joio. É a verdade. E em um mundo onde a verdade não pode ser absoluta, não há certo e não há errado. É tudo uma questão do ponto de vista de cada um. Então, queridos, a palavra diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo diz a Timóteo, então, que toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. O mundo caminha a passos largos para uma confusão total.
onde não há mais certo e não há errado. Os governos de esquerda têm acabado com as nações, aonde tem passado, pregando a anarquia. Não tem certo e não tem errado. Tudo depende do seu ponto de vista. Esse relativismo que o mundo tem vivido hoje é que tem trazido tanta bagunça na mente das pessoas. As crianças não sabem mais o que é certo e o que é errado. E os pais não conseguem mais colocar na cabeça dos filhos isso. A maioria dos pais não tem nenhum tipo de controle mais da educação dos seus filhos. Os pais simplesmente estão vendo os seus filhos crescerem com essa mentalidade. Mas a gente está aqui crendo em algo diferente, amém, irmãos? Esse pensamento relativista é aquele pensamento que não se pode reprimir o errado. A igreja que reprime o que é errado é preconceituosa. Quando a escola, o professor reprime o aluno que está errando, o professor vai ser penalizado. Quando a polícia, no dever do seu papel de defender a sociedade, tira a vida de um bandido que está querendo matar pessoas, traz repressão ao crime, a polícia hoje tem que pensar 10 vezes antes de puxar o gatilho. Se eu puxar o gatilho, eu vou ser preso depois. Se eu não puxar, eu morro, o que eu faço? Essa é a bagunça do mundo que estamos vivendo hoje, irmãos. É culpa de quem? De Deus? Não, é culpa nossa, que não temos prestado atenção no que está acontecendo no mundo. Então eu quero terminar, nós orarmos aqui, dizendo para você, o Evangelho permanece no meio de Deus, da transformação de vidas. Nunca vai mudar. A palavra é o que transforma a mente, e a mente é o que transforma a sua vida. Quando a palavra entra aqui, transforma a sua mente, você vai ver tudo em você e em sua volta ser mudado. É a renovação, a transformação pela renovação da mente. E quem é que faz isso? A palavra de Deus, o Evangelho, o poder de Deus liberado na nossa mente para transformar a nossa vida. Amém, irmãos? Amém, queridos? Glória a Deus. Toda escritura é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir em justiça.